Hoje eu li um post do Bruno Farias, um psicólogo que eu sigo e admiro muito o trabalho dele, e onde ele conta que ele leu o relato clínico de um paciente falando sobre a rotina dele, onde ele saía do trabalho, ia para casa, colocava o carro no estacionamento do prédio, lá ele ficava, ele chegava por volta das 6 horas e ficava até as 9, 9 e meia da noite. E esse cara, ele se deu conta de que essa rotina dele já durava 22 anos. E por que isso? Porque o casamento era ruim, então ele não tinha prazer em voltar para casa. Uou! Só que assim, ele foi tomando aquela rotina como, né, era aquilo, a vida dele era aquilo, ponto e acabou. Não passava pela cabeça dele mudar, fazer outra coisa, ir para outro lado, não. Difícil, né? Porque são 22 anos, imagina, são 22 anos de uma vida perdida. Em conversa com uma mulher que eu atendo, tempos atrás, eu perguntei para ela quanto de prazer, quanto de felicidade ela sentia na relação dela. E a resposta foi muito chocante, porque ela falou: eu acho que não dá para falar que eu sinto 50% de prazer no tempo, assim, 50% de tempo eu sinto prazer, não dá. E ela parou para refletir naquele momento em que eu fiz essa pergunta, e ela me respondeu muito chocada que até mesmo as datas comemorativas não tinham mais prazer, nem mesmo o aniversário dela. Eu passei por isso no meu primeiro casamento. Um dia, minha avó chegou e me chamou para uma conversa. Ela virou para mim e falou: escuta, o que tá acontecendo com você? Cadê você? Você não usa mais um brinco? Você não passa mais um batom? Você não ri mais? Você tá apagada? Os olhos não têm brilho? O que tá acontecendo? E eu falei para ela: eu não tenho... não tô bem. Só que a minha avó precisou me chamar para essa conversa para eu me dar conta do que estava acontecendo comigo. E ali eu me abri com a minha avó. Eu não tinha prazer nessa relação, eu não tinha vontade alguma de estar ali. Não era ele, né? Não era ele. Ele é uma ótima pessoa, é um cara incrível. Não era ele. Mas era nós dois. Nós dois juntos não funcionávamos. Ele me dava muita segurança e estabilidade, que eram coisas que eu buscava naquela época. Só que essa segurança e essa estabilidade que ele me dava estavam me cobrando um preço muito alto. Tinha um custo muito alto para mim. Porque eu vivia com uma pessoa com quem eu não tinha conexão alguma. E era desafiadora essa relação. Nós éramos muito diferentes, era tipo água e óleo, água e vinho, nada a ver um com o outro, nada a ver. Eu acabei tomando coragem, né, criando coragem para terminar aquela relação, para me separar. Foram quase 9 anos de relação e eu botei um ponto final e fui adiante e viver minha vida, reconstruir minha vida. E depois disso eu jurei para mim mesma que eu nunca mais viveria uma situação ruim. Aí, vem pro meu segundo casamento. Eu percebi que as coisas começaram a desandar quando, num aniversário de casamento, eu escolhi um restaurante mexicano para comemorarmos e ele passou a noite inteira de cara fechada, porque, segundo ele, não estava se sentindo bem naquele ambiente. Eu falei, deu ruim, né? Quando a gente está comemorando o nosso aniversário de casamento e o lugar onde ele está é mais importante do que a data que nós estamos comemorando, é que o negócio já foi pro vinagre, né? A gente tem que entender certos sinais que o universo manda. Mas eu achei que ainda dava pra, né? Dava pra recuperar, dava pra rever toda essa situação. Nós tínhamos uma conexão muito boa, então eu achei na minha cabeça que tudo bem. Dava, mas ele queria? Não. Ele não queria, ele só queria ir embora. E eu entendi porque o processo dele era muito parecido com o processo que eu vivi no meu primeiro casamento. Então foi tranquilo de entender. Mas o que eu quero trazer aqui é por que a gente tem tanta dificuldade em fechar um ciclo e recomeçar. Isso vale para relação amorosa, isso vale para relação de amizade, isso vale para relações familiares, isso vale para trabalho. A gente tem tanto medo de recomeçar porque o que vem ali na frente é tudo tão nebuloso ainda, a gente não tem uma visão clara do que tem ali no futuro, né? Do que vem, do que pode vir pra gente. A gente não tem essa visão clara. Então essa visão turva, nebulosa, ela dá medo. Mas a gente deveria ter mais medo de se manter numa situação ruim. Porque assim, a gente já tá numa situação ruim. Nós já estamos em uma situação ruim. Então, o que a gente perde em sair dessa situação ruim e tentar uma melhora ali na frente? A gente só tem a ganhar. Porque se a gente se mantém aqui, a gente sabe que vai continuar daquele jeito. Vai se manter no ruim. Não vai vir nada de melhor por aí. Mas quando a gente se lança, a gente tem chance de construir algo muito melhor. Então, por que o medo? Por que o medo? É melhor perder o restante da vida aqui, nesse lugarzinho ruim onde eu tô?
Eu aprendi que recomeçar, embora seja muito difícil e muito dolorido muitas vezes, eu tenho vivido um recomeço dolorido depois da minha segunda separação, porque eu terminei esse casamento tendo muito amor por ele, então, né, com 2 filhas embaixo do braço, então, enfim, sem rede de apoio nenhuma, é um recomeço dolorido. Só que eu falo, o melhor presente que ele me deu em toda a vida que nós dividimos juntos foi essa separação. Porque eu ganhei liberdade nesse processo. Dolorido? Muito. Mas eu tive uma oportunidade única de olhar para mim e me reconstruir. Então, assim, eu só tive a ganhar. Foi maravilhoso. Foi e está sendo maravilhoso. O crescimento pessoal que eu tô tendo nesse processo é algo, assim, absurdo. E tá sendo muito bom para mim. Tá sendo um processo muito bom para mim. Um processo que eu não viveria se eu não me permitisse. Recomeçar é difícil. Exige que a gente deixe para trás muita coisa. E eu sei disso. Mas o que vem pela frente pode ser infinitamente melhor. E você só vai saber se você se permitir. É isso. Beijo.